Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os resultados que eu tive no Bahia Chess Open e analisar com você aqui uma partida que eu joguei de brancas contra a Júlia, a Júlia Alboredo, que estava de pretas. Uma partida bem interessante, uma partida que foi decisiva no torneio. A gente se enfrentou ali na última rodada e eu quero mostrar aqui pra vocês tudo o que aconteceu, beleza? Bom, bora começar aqui então. Como vocês já perceberam, minha garganta não tá 100%, tô recuperando aqui. Mas bora ver o que aconteceu no torneio, então. Vou mostrar aqui primeiro o resultado final do torneio, né? Eu tinha comentado com vocês que eu jogaria o Bahia Chess Open na última semana. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora como que ficou a classificação final, né? Então, espero que vocês consigam ver aqui certinho. Mas essa é a classificação no final do torneio, então o grande campeão foi o grande mestre Renato Quintiliano. A gente tava até dividindo o quarto lá no torneio, acabou dando certo que no final os dois fizeram 5,5 em 6, só que o Renato ele teve um melhor critério de desempate, e daí ele acabou ficando em primeiro, e eu fiquei em segundo ali também com 5,5. E aí depois vem a galera que fez 5 pontos ali, começando com o Diego, Cubas. Então o torneio tava bem forte, tinha ali 5 grandes mestres e vários outros jogadores fortes. Eu fiquei bem satisfeito com o meu torneio, porque eu comecei ali empatando uma partida na segunda rodada, que é algo que eu não esperava, e tive que fazer um torneio de recuperação, mas acabou dando certo, que depois eu ganhei as 4 partidas seguintes e consegui aí terminar em segundo lugar, né? Mas então bora ver aqui, né, a partida decisiva aqui, então, a partida que eu joguei contra a Júlia, né? Então, depois de ter empatado essa partida na segunda rodada, então eu venci 2 partidas, venci ali o mestre internacional Luiz Rode, e chegou na última rodada, né? Então esse aqui era o emparceramento da última rodada, que eu jogava na mesa 1 Diego contra o Renato, né? Que eles empataram ali na mesa 1, e eu jogava de brancas contra a Júlia, né? Os dois ali com 4,5. A Júlia, que ela tá jogando muito bem, né? Eu sei que a maioria de vocês aí acompanham também. A última vez que eu tinha jogado com a Júlia foi em 2019, e ela evoluiu demais de lá pra cá, né? Ela tá jogando muito bem. Ela quase passou os 2.300 nesse torneio, quase já virando mestre feed, né? Isso aí vai ser uma questão de tempo, né? Pelo xadrez que ela tem apresentando, tenho certeza que logo, logo ela passa os 2.300 e acredito que vai conseguir subir ainda mais, né? É só questão de jogar os torneios que os resultados vão aparecer. E bora ver a partida então que a gente jogou na última rodada do torneio. Eu vou abrir aqui o tabuleiro. E beleza, né? Então eu tava de brancas contra a Júlia. E eu comecei jogando o lance 1 E4, e a Júlia, ela jogou a típica siciliana, né? Então contar um pouquinho pra vocês aqui como que foi a preparação, né? Eu fui ver o que a Júlia vinha jogando ultimamente, e ela sempre joga a siciliana, e geralmente ela varia entre a siciliana dragão e a siciliana clássica. E também tinha a Sveshnikov, mas ela não jogava a Sveshnikov há um tempo, então eu olhei mais a clássica e a dragão, né? Então eu joguei aqui com o cavalo F3, ela veio com o cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, e no fim ela escolheu jogar a siciliana clássica, né? Que ela surge aí depois do lance D6, e geralmente quando eu enfrento esse tipo de posição, eu jogo com bispo E2, né? Então, o que eu pensei assim na preparação, né? Eu fiquei imaginando o que ela poderia esperar vendo as minhas partidas, né? Então, provavelmente, ela estava esperando que eu jogasse uma Rossolimo com bispo B5, que eu tenho muita partida na base jogando bispo B5 contra cavalo C6. E se eu abrisse a siciliana, provavelmente ela esperaria o bispo E2. Só que aí no final das contas, eu resolvi jogar diferente. Eu pensei, eu vou jogar alguma outra posição que ela não tá esperando. Porque assim, na preparação de abertura, uma coisa que conta bastante é essa coisa de surpreender o adversário, né? E eu acabei jogando com bispo G5, que é a variante principal, é o lance mais jogado contra a siciliana clássica. Mas eu acho que provavelmente ela não estava esperando isso,
porque eu não jogo bispo G5 há muito tempo, né? Eu já joguei algumas partidas, mas fazia muito tempo que não jogava esse lance, né? E aqui a Júlia pensou um pouco e aí foi a vez dela me surpreender, porque eu tava esperando que ela fosse jogar com E6, que é o lance clássico aqui, da variante Hauser, da siciliana clássica, mas ela jogou com G6, né? E esse lance aqui, parece que ela tá fazendo um mix aí de clássica com dragão, é um lance que chama bastante atenção. Por quê? Porque ela deixa que eu tome em F6. E depois dessa troca em F6, a estrutura de peões das pretas fica bem debilitada, né? Ela fica com o peão isolado aqui em D6 e os peões dobrados na coluna F. Então, assim, tem uma aparência muito feia essa posição. Mas é uma variante que é jogável, né? Hoje em dia, basicamente, dá pra jogar toda a abertura no xadrez. E essa abertura ela é jogável também. Eu já conhecia essa posição. Há muito tempo eu tinha preparado para enfrentar algum jogador que jogava essa linha. Então, assim, não foi uma surpresa a variante, só que eu não tinha nada muito específico, assim, preparado, né? Contra essa posição. Mas, assim, qual que é a compensação, então, dela de ter essa estrutura tão debilitada, né? Que ela tem um par de bispos. E, assim, essa posição tem uma tendência em ficar muito aberta. E conforme vai abrindo mais a posição, o par de bispos, ele vai entrando em jogo e ele pode colocar vários problemas aqui, né? Então, eu comecei jogando aqui o lance bispo B5. Bom, por sorte eu ainda tô com voz aqui, mas vamos continuar aqui então, pessoal, as análises. Talvez tenha mais dessas durante esse vídeo de hoje. Mas vamos lá, né? Eu queria gravar logo aqui, que eu sei que muita gente estava acompanhando o torneio, eu queria saber como foi, queria ver as análises também. Então, vamos ver se a gente consegue finalizar aqui com voz esse vídeo de hoje. Mas continuando, depois de bispo B5, cravei o cavalo de C6, o que obriga bispo D7. A ideia desse bispo B5 é para ganhar um tempo, né? Porque ela tem que jogar bispo D7, eu já posso rocar rápido. E também que o bispo em D7, às vezes, ele acaba atrapalhando um pouco as peças. Tanto que aqui eu fiz o lance cavalo B3. Qual que é a ideia desse lance? A ideia é que agora eu consigo abrir a coluna D e pressionar o peão de D6. Então, por exemplo, ela não pode jogar o lance natural bispo G7, porque está caindo o peão de D6, né? Então, aqui seguiu o bispo E6. O único defeito é que meu cavalo ele fica um pouco mal colocado em B3, talvez cavalo de D2 seja uma ideia um pouco melhor, né, porque o cavalo depois pode melhorar com cavalo F4, cavalo D5, né, depois eu tive alguns problemas com esse cavalo aqui em B3, então ela jogou bispo E6, porque agora defende D6, e ela quer jogar com bispo G7, e eu fiz agora dama D2. Então, assim, como eu falei no início, né, essa ideia do G6 foi uma surpresa e eu não lembrava exatamente a teoria dessa variante. Então, eu comecei a pensar em algumas possibilidades que fizessem sentido, né? E puxar o cavalo para B3 combinado com dama D2 e torre D1 é algo que à primeira vista parecia fazer bastante sentido para pressionar o peão fraco de D6. E aí o preto ficaria um pouco preso na defesa desse peão. Só que tem um detalhe que eu fui perceber melhor depois, né? Que depois de dama D2, veio A6, bispo E2, bispo G7, torre D1, pressionando o peão de D6. E aí o detalhe da posição é que agora as pretas rocam, né? E a Júlia rocou aqui, né? Que é um lance fino na posição, sacrificando o peão de D6. E essa decisão aqui é uma decisão temática dessa variante, e que faz todo sentido, né? Porque depois de dama D6, torre D6, F5, começa a abrir a posição de um jeito que eu simplesmente não consigo usar esse meu peão a mais. O par de bispos fica muito forte. Então já tá pressionando aqui C2, o bispo de G7 ele também tá muito forte nessa diagonal. Então aqui eu até prefiro a posição das pretas, né? Eu acho que é mais fácil jogar com um par de bispos aqui já. Eu acho que vou ter que devolver o peão
logo, logo aqui. É uma posição que eu não gosto nada, né? Então, quando ela rocou, aí que eu comecei a perceber uns defeitos da minha posição. Porque eu tive que rocar também. Ela faz F5, E por F5, bispo por F5. E de repente minhas peças não ficaram assim nas casas ideais, assim, nas casas que eu gostaria de ter aqui as minhas peças, né? É claro que a posição ela tá equilibrada, né? A posição tá igual aqui, que já não é grande coisa, né? Porque eu tava de brancas, então geralmente brancas a gente quer manter alguma vantagenzinha, mas aqui a Júlia conseguiu igualar, ela jogou muito bem aqui a fase da abertura, né? Sacrificando um peão, jogando com F5, e aqui eu acho que o preto ele não tem problemas. Inclusive, se eu jogar de uma forma muito passiva aqui essa posição, eu acho que as pretas podem começar a ficar até melhor. É interessante ver isso, né? Como que o par de bispos acaba tendo uma força muito grande, né? Porque o peão de D6 ele continua lá, ele continua isolado, tá caindo lá em D6, mas o dinamismo, né, da posição, a atividade das peças acaba sendo muito mais importante. E aí, uma coisa que eu preciso fazer nessa posição é tentar limitar um pouco esses bispos, né? E tudo que eu queria fazer era usar a casa D5 para o cavalo e fazer C3, porque se eu consigo colocar um peão em C3, eu limito bastante o bispo de G7. Só que aí tem um problema, né? Quando eu faço cavalo D5, tá caindo o peão de B2. Só que depois de avaliar um pouco essa posição, eu percebi que era necessário fazer isso. Eu tinha que jogar cavalo D5, sacrificando o peão, para conseguir organizar melhor minhas peças, deixar minhas peças melhor colocadas. Senão, eu poderia ter alguns problemas aqui. E aí, esse é um primeiro momento crítico da partida, que eu jogo cavalo D5, sacrificando o peão. Se ela tomar em B2, a minha ideia era jogar com C3, bispo A3. E aqui eu acho que o branco ele tem alguma compensação pelo peão sacrificado, porque o bispo ele fica muito mal colocado em A3, né? Agora o rei ele tá mais vulnerável também, não tem a peça que defende aqui o roque, então em algum momento pode chegar ideias de dama H6, por exemplo, tem ideias de jogar com F4, G4, F5, então são algumas ideias que eu tenho nessa posição para explorar a falta do bispo de casas pretas, o bispo em G7. Então, assim, conceitualmente é um lance difícil de fazer, o bispo toma B2, né? Aceitar esse peão e ficar com o bispo lá fora de jogo. Mas talvez fosse o lance mais crítico da posição, né? Eu sacrifiquei mais, assim, conceitualmente mesmo, né? Não tem nenhuma variante concreta que eu tenha um ataque decisivo ou recupere o peão, nada desse tipo. É mais pela compreensão, assim, da posição, que o bispo vai ficar mal colocado. E a Júlia avaliou da mesma forma. Ela achou também que o bispo ficaria mal em B2 e fez aqui um lance torre C8, que é um lance mais natural, só que permite agora que eu faça C3. E aí, dessa posição eu já senti assim um pouco mais confortável, porque eu consegui melhorar meu cavalo, consegui limitar bastante o bispo de G7. E agora a única coisa que eu preciso fazer é melhorar o meu cavalo de B3, que ele, por enquanto, ele tá fora de jogo. Se eu consigo fazer isso, então eu vou aos pouquinhos consolidando minha posição e eu posso explorar a minha vantagem na estrutura de peões, né? Porque essa é uma posição realmente muito interessante, porque cada lado tem as suas vantagens, né? Então eu tenho mais uma vantagem que a gente chama de uma vantagem estática, que é essa vantagem da estrutura de peões. Eu tenho uma melhor estrutura de peões. E ela tem uma vantagem que é uma vantagem dinâmica, que ela tem as peças ativas, né? O par de bispos. Bom, e aí é aquela questão, né? Vai vencer quem conseguir valer as suas vantagens. Então, ela jogou com A5, com ideias de A4, A3. Aqui eu pensei um pouco no lance cavalo E3, que já toca em F5. E ameaça tomar em D6 também. Mas um lance que me incomodava um pouco era A4 mesmo. Tinha duas variantes que eu não via tão claro assim, né? Uma era bispo E6, porque se eu tomo em D6, agora tá vindo A4 e depois A3, né? Novamente, eu acredito que o preto tem... Se bem que nessa posição eu furei uma coisa, né? Que aqui cavalo C5, acho que é um lance bem interessante, né? Cavalo C5 tá tocando em E6, talvez o A3 não chegue com tanta força assim, né? Mas aí a outra posição era cavalo E3, A4 direto. Porque aí cavalo F5, GF5,
e quando jogar, por exemplo, um cavalo C1, A3. E aí B por A3, dama F6. Essa era outra posição que eu não gostava, porque tá caindo C3, apesar de ganhar um peão, esses peões aqui dobrados em A, é difícil de usar. Então eram posições que eu não tava gostando muito. Provavelmente a Júlia viu alguma dessas posições, né? Provavelmente ela jogaria ou com bispo E6 ou com A4 direto. Então eu preferi jogar com A4 para evitar essas ideias. E outra ideia do A4, né? Que eu consigo assim fixar B5, eu consigo usar essa casa B5 para uma peça em algum momento. Então veio o bispo E6, e aqui de novo eu acho que é uma posição muito crítica, porque tava difícil de achar um lance construtivo aqui nessa posição, porque agora que ela joga esse bispo E6, o meu cavalo em B3 está no ar em muitas posições, eu não consigo tirar o meu cavalo, que era uma das ideias. E lances como, por exemplo, bispo B5 me incomodava, cavalo E5 passando o cavalo, ou até mesmo cavalo A7. Por exemplo, cavalo A7 toca no bispo, eu não tenho nada melhor do que voltar meu bispo para E2 e aqui ela já teria uma repetição. Aqui depois de bispo E6, outro lance que eu pensei foi um dama F4, mas aí depois de bispo E5 eu só tô ajudando ela, porque ela já tá passando a dama depois, com dama H4. E contra bispo E6, eu pensei também em ideias como simplesmente jogar um torre de F1 para jogar com bispo F1, G3, bispo G2 e melhorar assim o meu bispo. Mas aqui dama H4 é um lance que me incomodava, porque já ataca o peão de A4. E novamente começa a ter algumas ideias de jogar com bispo E5, ou cavalo E5, cavalo G4. Então é uma posição que estava um pouco difícil. E aí eu acabei fazendo um lance aqui que, apesar de ser um lance um pouco esquisito, né? Eu acho que é um lance que começa a resolver um pouco os problemas da minha posição. Eu acho que você que tá assistindo aí vai achar esse lance bem feio. Mas é aquele lance que às vezes aparecia nas partidas do Karpov, assim, aquele lance voltando a peça para a primeira fileira, tentando se organizar a posição, né? Que aqui, depois do lance bispo A6, eu faço um lance cavalo A1. Bom, qual que é a ideia do cavalo A1? Primeiro que o cavalo em B3 é a pior peça da minha posição. O cavalo ele tá muito mal colocado aqui em B3. Então eu queria manobrar esse cavalo para C2, para E3. E se esse cavalo consegue chegar lá em E3, ele vai ficar muito bem colocado, né? Já apoiando o cavalo de D5, podendo vir com o cavalo para C4 depois. O único problema é que é um lance lento, né? O cavalo A1. Se ela consegue aproveitar, se de repente ela tem alguns lances assim imediatos, né? Ela poderia conseguir explorar isso, né? Só que a princípio o cavalo ele tá voltando pro jogo, né? Aqui a Júlia fez cavalo E5. Um lance que eu achava bem crítico, que eu considerava o melhor lance, era cavalo D4. Porque se eu tomar de peão, tá caindo D5. E aí tá claramente melhor o preto aqui. A minha ideia seria voltar o cavalo para C2. Né? Porque depois de cavalo C2, se tomar em E2, dama por E2. Eu achava que a posição estava equilibrada aqui também. Apesar de ter voltado o cavalo, par de bispos é sempre muito chato aqui. Cavalo C2, se tomar em D5, eu tô tomando em D4. Aí tá melhor o branco. E cavalo C2, se jogar, por exemplo, um cavalo B3... Bom, aí eu posso melhorar a dama, talvez dama E3, talvez dama E3, né, com ideias de cavalo B6, talvez possa ser uma opção. Mas eu achava que era um lance mais crítico, né? Aqui ela fez cavalo E5, cavalo C2, e eu tava esperando que ela fosse jogar agora com cavalo C4, né? Porque, novamente, se eu tomar em C4, torre por C4, eu acho que o preto tá uma posição igual. O preto não tem problema. Eu pensava em jogar um dama C1 para manter um pouquinho mais a atenção, mas também não acho que o preto tenha qualquer tipo de problema aqui na posição. Só que a Júlia acabou fazendo torre C5. Aí eu acho que esse lance foi um pouco impreciso aqui, porque permite que eu consiga reagrupar as minhas peças. Então aquela manobra que foi lenta ali, né, o cavalo A1, cavalo C2, cavalo E3, ela consegue chegar ao fim aqui. E agora eu acho que o branco tem uma vantagem nessa posição,
porque eu consegui consolidar toda a posição e eu posso começar a explorar as debilidades que tem na posição das pretas. A casa B5, o peão fraco de D6, inclusive peão de A5 pode se tornar uma debilidade em muitas posições, e os bispos não estão jogando tanto assim, né? Bom, daí aqui a Júlia fez F5, que ela tá com as ideias ativas aqui de jogar F4, F3, começar a criar contra-jogo aqui na ala do rei. Eu pensei em F4, que eu acho que foi o primeiro lance que eu pensei, mas no fim eu acabei jogando com cavalo F4, que aí já é uma variante bem mais concreta, que cavalo F4 ataca o bispo de E6 e ataca o peão de D6 também. Só que para fazer esse lance eu preciso calcular um pouco aqui, preciso calcular especialmente o lance bispo B3, né? Que ela tira o bispo já tocando na minha torre de D1 e tocando também no peão de A4. Só que aí vai surgir uma variante bem forçada aqui. Depois de bispo B3 eu tomo em D6. Se ela trocar as damas, né? Se jogar tomando em D6, torre por D6, tomar em A4 tá levando o cavalo E6 duplo. E se tomar em D1, como aconteceu na partida, eu jogo dama por C5, bispo por E2 e agora cavalo por E2. E no final das contas eu consigo conservar um peão de vantagem. Ainda tá longe de ganhar a partida, né? Dá para resistir bastante aqui, mas agora eu já tenho um peão a mais, né? E foi exatamente nessa variante que eu entrei, né? Então por isso talvez o F5 aqui seja um erro, né? Talvez jogar com torre 8, tentar ir melhorando as peças e preparar mais esse tipo de lance, porque aqui entra nessa posição, depois de F4 ela já tá ameaçando F3, eu faço dama D5 cheque, e assim consigo trocar as damas entrando no final com um peão a mais. Só que é aquele negócio, né? A posição tá com um peão a mais, tem uma vantagem material, mas ainda tem que ganhar a partida, né? Então aquela parte técnica agora tem que ir aos pouquinhos, melhorando aqui, que aí nunca é fácil, né? Ela jogou aqui então com F3, veio o cavalo D4, tomou em G2. Aqui talvez fosse melhor jogar torre D1 direto para evitar as ideias de cavalo D3. E aqui eu joguei rei por G2 rápido, eu acho que já é uma imprecisão aqui. Então ela fez torre D8, cavalo E3, bispo H6. E agora... esse é outro momento crítico aqui, eu pensei bastante, porque ela tá com ideias de tomar em E6, tomar em E3, F3 e cavalo C4, né? E uma coisa, pessoal, quando eu falo que eu acho que esse lance é uma imprecisão, não é que eu tô vendo no chess.com e vendo que o lance é impreciso, nem nada desse tipo, né? Eu acho que é uma imprecisão pela minha avaliação, né? Eu acho que não é o lance mais preciso da posição, né? Porque aquelas avaliações do chess.com, no fim, são muito confusas, assim, né? Mas o que eu tô dizendo aqui é a avaliação minha, né? Eu acho que o rei G2 ele acabou dando umas chances de contra-jogo, né? Bom, aí aqui foi um momento bem complicado da partida, porque eu não quero largar a vantagem, né? E aí eu demorei para achar esse lance, cavalo F3, que eu acho que dá uma organizada na posição, porque ela nunca vai querer trocar os cavalos, sempre que trocar os cavalos aí eu consigo consolidar a posição, eu acho que eu ganho com certa facilidade aqui. Mas enquanto tem os cavalos é chato, porque, por exemplo, depois de cavalo D3, ela fica sempre com as ameaças de cavalo F4, não é tão simples de consolidar. Então eu faço agora cavalo C4, essa é a casa dos sonhos do meu cavalo, porque eu defendo B2 e fico pressionando A5 também. Seguiu aqui bispo G7, torre B1, é claro que eu queria jogar torre D1, mas não posso ainda, porque tenho descoberto, cavalo F4, em torre B1, torre D5, cavalo E1, novamente eu quero trocar os cavalos, cavalo F4, e aqui eu fiquei bem na dúvida se jogava com rei F3 ou rei F1, e no final acabei tomando a decisão errada, era melhor jogar o rei F3 mesmo, rei F3 com ideia de cavalo G2 para poder trocar os cavalos, só que eu achei que dava para fazer o mesmo, jogando rei F1 para cavalo G2. O problema é que quando eu fiz o rei F1, eu comecei a pensar no lance torre H5. E eu não posso agora jogar cavalo G2 por conta de torre por H2. E se cavalo por F4, torre H1 cheque, tá caindo minha torre em B1.
E aqui foi um momento... não entrou nisso, né? Mas é um momento que seria bem tenso, né? Que rei F1, torre H5. Eu teria que voltar o cavalo para F3, torre H3. E eu comecei pensando no lance cavalo D2, mas eu não estava gostando muito da posição depois de G5. Eu até comentei com a Júlia depois, na partida, que eu acho que essa era a melhor chance prática, assim, das pretas, né? A melhor chance de criar problemas aqui na posição. Aqui talvez cavalo G1 ainda. Torre H2, cavalo A5. Mas não sei, o preto tá criando umas complicações aqui, né? Porque é isso, o preto tem que tentar jogar de uma forma dinâmica aqui para salvar a posição, né? Se jogar passivo, dá o tempo que eu preciso para consolidar. Mas aí quando eu joguei o rei F1, a Júlia acabou fazendo G5, aqui ela já tava com pouco tempo também, né? Uma posição difícil de jogar, ela acabou cometendo esse erro, que aí eu acho que esse é decisivo já. Porque depois de cavalo G2, ela troca em G2, rei G2, e aí finalmente eu consegui consolidar a minha posição. Eu tô com um peão a mais e tem várias debilidades ainda na posição das pretas, peão de A5. Agora só falta ativar a torre. Meu cavalo tá jogando mais que o bispo também. Esse peão em C3 limita bastante o bispo de G7. Então, seguiu aqui torre F5, torre D1. Torre F4, torre D8, cheque. Bispo F8, torre C8. E agora sim eu tô com a ideia de tomar em A5, tomar em B7. Veio o rei G7. Ainda fiz um B3 primeiro para consolidar tudo. Defender o peão de A4. Seguiu torre H4, torre C7, cheque. Rei G6, torre por B7. Agora 2 peões a mais, sem nenhuma compensação. Ela fez bispo G7, torre B6, rei H5. E aqui, quando eu entrei nessa posição, eu tinha visto essa ideia que depois de torre B6, rei H5, que eu teria um cavalo E3. Que esse é um lance legal, porque quando ela toma em C3, eu faço cavalo F5. E aqui ela tá entrando numa rede de mate, né? Porque eu toco na torre de H4 e tô ameaçando torre H6 cheque. Por exemplo, se jogar torre G4 cheque, rei H3. E daí não tem como parar a ameaça de torre H6 mate. E se jogar, por exemplo, torre B4, daí eu jogo torre H6 cheque, rei G4, cavalo E3, rei F4 e cavalo D5 cheque. E aí tá dando um duplo, né? Tá caindo bastante material aqui. Então, aqui depois do cavalo F5, aqui a Júlia já tava bem apurada também, né? E aí ela abandonou, que realmente não tem mais o que fazer aqui na posição, né? Bom, partida bem interessante essa. Vários momentos legais aqui, ver essa luta de vantagens dinâmicas, vantagens estáticas, né? Melhor estrutura contra o par de bispos. E essa acabou sendo a partida decisiva, né? Que com essa vitória eu consegui ir a 5,5 e ficar ali em segundo lugar no Bahia Chess Open, né? Uma coisa que eu queria falar aqui é dar parabéns à organização, né? O torneio foi muito bem organizado, fui muito bem recebido lá. Dar os parabéns ao campeão, o quintiliano, e a Júlia, que jogou muito bem o torneio, tá evoluindo demais, né? E como eu falei, chegar a 2.300 ou virar WMF ali, acho que é só uma questão de tempo pelo xadrez que ela tá apresentando, né? Bom, pessoal, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo, tenham curtido as análises. Desculpa pela garganta ruim aqui. Mas é isso, né? Se você gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou. E obrigado a todo mundo que torceu aí no torneio. Eu fiquei bem animado aí com o resultado e motivado para os próximos torneios, né? Vamos ver o que acontece aí nos próximos. Bom, mas é isso, vamos encerrando por aqui e até a próxima.